Boa tarde, é um prazer estar aqui. Obrigado aos colegas pelo convite, parabéns pelo lançamento da Geduca, uma coisa vai ser importantíssima para a gente que trabalha na área, não tenho dúvida. E obrigado pelo convite para falar um pouquinho sobre os jornalistas de educação. Foi o tema do meu doutorado. Eu não vou aborrecer ninguém aqui com a análise sociológica que embasa o doutorado. Eu vou trazer alguns números para mostrar um pouquinho quem que é o jornalista de educação. A parte sociológica diz um pouco respeito a quem são esses jornalistas em termos de construção da identidade profissional, então eu chamei aqui de onde viemos, e trazer umas rápidas perspectivas também sobre o trabalho do jornalismo em educação. Quem se interessar pode me mandar um e-mail para ter acesso a 230 páginas de puro deleite sociológico sobre o jornalismo, né? Eu vou ser bem mais sintético aqui, então eu tenho 10 minutos para falar um pouquinho de quem somos primeiro, né? A pesquisa ela cobriu uma parte do jornalismo de educação que é a grande imprensa nacional. Então tem uma parte significativa que ficou de fora, que são os jornalistas que atuam em ONGs, fundações, institutos, movimentos sociais, que são cada vez mais numerosos, né? Esses ficaram de fora, entraram os colegas da grande imprensa. Em 2013, quando esse survey foi feito, éramos 96, 92 responderam as questões que foram feitas para obter dados sobre características gerais do jornalista, essas indicações macrosociológicas de sexo, renda, cor. Depois falamos um pouco sobre as matrizes de socialização, para entender um pouco da influência familiar, da educação e do trabalho, que são as três tradicionalmente mais investigadas. E, por fim, coletamos algumas opiniões sobre polêmicas da educação, para saber onde que esse jornalista se situa no espectro ideológico das questões que são importantes para o campo, né? Bom, trazendo um pouquinho do quem somos em termos de características demográficas, sociais e trabalhistas, né? Demografia, o jornalista de educação, na verdade, é a jornalista de educação, né? 74% dos jornalistas são mulheres no ramo de educação, é uma porcentagem superior à feminização já da profissão, que é 64% em nível nacional. Então, os jornalistas de educação são mais mulheres ainda do que o conjunto da população jornalística brasileira. São jovens, 90% tem até 40 anos, não tinha em 2013 ninguém com mais de 51 anos, o que é um indício também da dificuldade de você ter uma carreira de longa duração nessa especialidade. E os brancos estão super representados, são 86%, sendo que na população eles representam 48%. Em 2013 não havia negros e pardos entre os jornalistas de educação. Socialmente, a renda predominante vai de 5 a 10 salários mínimos, 44% dos jornalistas estão nessa faixa. É um perfil, então, médio em termos econômicos e de elite em termos culturais. O observável mais clássico para essa pertença de classe, para essa pertença de camada cultural é o nível de educação dos pais. Você tem mais de 50% dos pais e mães dos jornalistas com ensino superior ou pós-graduação, então essa é considerada uma condição de elite cultural. E é uma posição de classe herdada, a gente não observa nas trajetórias nenhuma trajetória de ascensão social muito acentuada e nem de queda também muito acentuada. Em termos trabalhistas, 1/3 não tem carteira assinada, é uma média comparável à situação do jornalismo brasileiro, e 36% dizem possuir uma outra fonte de renda, que é quase o equivalente a esses que não têm carteira, né? É um indício de precarização e que se soma a um outro indício que a gente teve, que quando perguntados, 30% dos jornalistas apenas dizem que conseguem se dedicar exclusivamente à cobertura de educação. A grande maioria cobre outros temas também. Esse de onde viemos, eu deixo um pouco as características familiares de lado para falar de educação e trabalho. Então, em termos escola, aí, que vai dar, pensando na larga socialização escolar, chegando até a universidade.
a gente pode classificar que a influência escolar ela é moderada na identidade jornalística, né? Você tem trajetórias de longa duração, ou seja, 100% tem ou estão em vias de ter ensino superior completo, 99% em jornalismo, você tem apenas um indivíduo da amostra que fez um outro curso, fez história, 35% com uma segunda graduação e 35% com pós-graduação. São índices um pouco superiores à população do jornalismo brasileiro como um todo. A universidade contribui muito pouco para a atuação no jornalismo e no jornalismo de educação, especificamente. 99% dizem que a universidade não ajudou em nada para o jornalismo de educação. Um indivíduo só que falou que ajudou, e ainda citando cursos extracurriculares. 73% dizem que não contribuiu para a aquisição de conhecimento sobre educação. Hoje, nenhuma universidade tem uma cadeira sobre jornalismo e educação, e a gente já teve pós-graduações de jornalismo e educação, hoje não temos mais. Então, nem no nível de graduação, nem no nível de pós, a especialidade está representada nas universidades. Por outro lado, a universidade é tida como o principal lugar para a aquisição de cultura geral e para a formação teórica mais ampla. O trabalho é a influência mais relevante dos profissionais para a construção da sua identidade jornalística. 82% dizem que é o ambiente mais importante para você conseguir competências para o exercício profissional, só 15% mencionam a universidade. 76% dizem que é o ambiente mais importante para saber mais sobre educação, só 12% mencionam a universidade. São pessoas que, em geral, estão satisfeitas com a profissão, estão satisfeitas também com a especialidade, apesar de muitas estarem numa situação de precariedade contratual. E uma característica interessante é uma presença do que eu chamei de rede de proteção pedagógica. 53% dos jornalistas foram nos últimos 12 meses a eventos de formação. Quase a totalidade dos que foram dizem que contribuiu muito ou contribuiu de alguma forma para o trabalho. E 51% dos jornalistas contam com algum tipo de consultor ou coordenador pedagógico na redação. Quando a gente analisa as publicações voltadas para professores, esse índice sobe para 81%. Para onde vamos? Falando um pouquinho de determinantes estruturais, ou seja, de longo prazo, eu dividi em internos e externos, né? Então, externamente, é possível pegar a história do jornalismo de educação como uma trajetória acidentada no Brasil, nasce nos anos 60 e depois vem vindo aos trancos e barrancos, sempre muito vulnerável às crises econômicas. É geralmente uma das primeiras editorias a sofrer os efeitos de crise econômica, de demissões em massa. Então, cadernos nascem, encolhem e morrem, né? Isso tem sido uma constante no jornalismo de educação. O interesse comercial em educação ele é baixo. Educação é apenas o 13º segmento em investimento publicitário. Só um entre os 100 maiores anunciantes é do ramo de educação, a Anhanguera Educacional, e mesmo assim está na posição de número 86. A dependência governamental é muito acentuada, sobretudo, para as publicações voltadas para professores. Quem é da área sabe que o atraso no ano passado na divulgação do edital do PNBE Periódicos, que é uma compra que o MEC faz para as escolas do Brasil inteiro, praticamente dizimou o segmento de revistas para professores, né? É uma área muito suscetível às chamadas leis da mordaça. Tem um trabalho interessantíssimo da Fernanda Campagnucci, da Ação Educativa, que mostra que em 17 estados os códigos de ética dos servidores públicos proíbem que os servidores públicos se manifestem de maneira depreciativa ao seu trabalho. Embora essa lei, muitas delas datem da época da ditadura e outros órgãos dizem que elas são inconstitucionais por afrontarem o princípio da liberdade de expressão, elas continuam sendo evocadas em vários momentos, principalmente greves ou crises que envolvam escolas, situações de indisciplina, enfim. É uma área em que a informação relevante está concentrada na mão de poucos atores. Os jornalistas que têm bons contatos acabam conseguindo algumas informações, mas o tratamento não é isonômico para o conjunto da imprensa, e é uma informação fortemente centralizada nas assessorias. Quem quer que tenha tentado entrar em contato com um professor ou um aluno diretamente, em geral é remetido para a assessoria, que analisa o seu pleito e vê se ele é justo ou não, né? Por fim, não, ainda não é o fim, não.
Algumas dificuldades que são também de longo prazo, mas são internas. Falta de trepidação do tema, essa é a definição do Otávio Frias Filho para a educação. Como os colegas falaram, é muito difícil de conseguir uma capa, uma manchete relevante e ainda segue sendo assim. Faltam trajetórias de ascensão consistente, ou seja, profissionais que começaram no jornalismo de educação e chegaram à direção de um jornal, à direção de sucursal. Esses casos são bastante escassos ainda. A equipe é desprestigiada em temas que acabam requerendo atenção nacional. Então, por exemplo, uma entrevista com o ministro da Educação, muitas vezes a equipe de educação é deixada de lado e vão os repórteres de política. Quando tem um editorial no jornal, muitas vezes não se chamam os setoristas de educação para dar um palpite, para ajudar na confecção do que vai ser feito. Uma outra descoberta interessante é que a maioria dos veículos não tem linha editorial clara para o tema educação. Então, o tema é desprestigiado, mas a liberdade ela tende a ser grande, exceto quando se cruza com algum interesse econômico ou político. E aí a gente pode ver algum tipo mesmo de maior controle ou até de autocensura ou censura mesmo interna. E uma outra característica interna é a baixa especialização da equipe. Acho que isso foi também pincelado no vídeo. 1 em cada 4 jornalistas se diz despreparado para trabalhar na área. Por fim, conjunturalmente o que a gente vê, né? Nesse período do doutorado, que foi de 2013 a 2015, observou-se uma grande crise dos veículos jornalísticos tradicionais. Então você tem diminuição da equipe, demissão em massa, desmonte de editoria e o que eu mencionei anteriormente, o fechamento terrível de muitos veículos voltados especificamente para professores. Agora sim, é o último. Paralelamente a isso, a crise dos players jornalísticos, você tem a ascensão de alguns players não jornalísticos, institutos e fundações, movimentos do terceiro setor, movimentos de advocacy, filantropos, que cada vez mais contratam jornalistas que podem seguir ou não a codificação e os preceitos éticos da profissão, ou atuar mais diretamente na defesa de uma causa, na cobertura de um segmento, enfim. Em linhas gerais, era isso que eu tinha para dizer. Acho que eu estourei um pouquinho de tempo. Não, foi ótimo. Obrigada, Tia. Muito bom os seus dados.